Irmãos queridos, desejo a todos um bom dia, que esta manhã iluminada possa trazer aos nossos pensamentos a mansuetude, a quietude íntima, para que possamos compreender a grandeza de todos os ensinamentos que o Evangelho de Jesus tem nos ensinado, que saibamos compreender com os olhos do Espírito o que o Evangelho está nos dizendo. E nesta manhã, que vamos falar sobre as preces pagas, venho convidá-los a refletir. Disse em seguida a seus discípulos diante de todo o povo que o escutava: Precatai-vos dos escribas que se exibem passear por com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47, Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40, e Mateus 23 a 14. Disse também Jesus: Não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram a casa das viúvas. Isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Ora, uma de duas: Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas por aqueles que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue às criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que se considera imoral traficar com a graça de um soberano da terra, poder-se-ia ter por lícito o comércio com as do soberano do universo. Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas, é que aqueles que as compra se julga as mais das vezes dispensado de orar ele próprio, porquanto se considere quite desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo que por ele orar mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Queridos amigos, na bênção sublime da oração,
esse momento em que nós conversamos com Deus. Nós rogamos ao nosso Pai que fortaleça os nossos pensamentos e o nosso ideal no bem, que ampare os nossos propósitos e que saibamos distinguir o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. Amparai todos os lares, Jesus, especialmente estes que nós convidamos todos a orar conosco, que a sua luz fecunde no coração de todos a esperança. Dai-nos força, Jesus, para vencer as lutas, para vencer os percalços que a vida nos convida a reparar. Que a sua misericórdia infinita possa olhar por toda a humanidade, estabelecendo a paz nos corações de todos nós. Jesus, que a sua infinita luz ilumine as caminhadas de cada um de nós. Se conosco, Jesus, que assim seja. Meus queridos amigos, nós estamos hoje falando de um item do Evangelho muito sério, que são as preces pagas. Lembrando que se nós hoje não pagamos as nossas preces, um dia já fizemos isso. Seja por crença naquele dogma, seja por estímulos que recebemos ou pela cultura que trazemos. Todos nós precisamos saber que a prece é o recolhimento íntimo de cada um de nós, que nós precisamos lembrar que a espiritualidade precisa ouvir os nossos pensamentos que saem da nossa estrutura mais íntima. É preciso que a gente não se iluda com aquilo que é externo, todos aparamentados, com túnicas, com roupas diferentes, para nos mostrar que estão numa posição diferente. O sol, meus amigos, ele brilha para todos, para o rico, para o pobre, para todos, nos diz o Evangelho. E a justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico. Então, que direito eu tenho de cobrar uma oração, uma prece, quando alguém nos pede? E aqui, o Evangelho, os evangelistas todos nos mostram que os escribas faziam assim. E aí nós vamos ver que quando o Kardec começa o comentário desse capítulo, desses itens, desse item que estamos falando, trazido pelos evangelistas, ele coloca, diz também Jesus, não façais que vos paguem as vossas preces, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. Eles, os escribas, eram aqueles que escreviam todas as leis, desde Moisés, ele fazia toda a escrituração, mas quando ele fala assim, devoram as casas das viúvas, não é que eles vão amolestar as viúvas, mas eles vão cobrar os impostos sem caridade, sem entender que a prece também é uma caridade. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem a transformar em intermediário assalariado. Amigos, acordemos para essa verdade. Todas as vezes que você está pagando alguém para fazer uma oração, você está contribuindo com o salário daquela pessoa. E ele vai ter uma vida muito melhor do que a sua. Porque a prece dita pela boca não tem a reverberação quando ela é dita pelo coração. Então é preciso que a gente saia desse fanatismo sem consciência,
porque esse fanatismo tem nos atrasado e nós não podemos abusar da oração de forma alguma, porque a oração pode muitas vezes também trazer uma viciação dos sentimentos terrestres, sentimentos humanos, aqueles que nós falamos por falar. E quando nós falamos sobre a prece, a oração é um compromisso nosso para com Deus. É um compromisso de testemunho do nosso esforço, da nossa dedicação, para que nós possamos encontrar força para vencer as nossas dificuldades. E é importante que a gente saiba que quando nós estamos aqui na Terra, nós só falamos dos efeitos, das dores, mas nós não falamos da causa. Por que será que nós trazemos tantas dificuldades ainda para compreender por que nós temos dores diferentes umas das outras? É porque quando nós estamos encarnados, nós verificamos somente os efeitos que podem ocorrer na nossa vida. Se nós olharmos para uma pessoa que é um mendigo na rua, nós só vamos olhar para esse mendigo na miséria. No enfermo, somente a ruína física. E é indispensável, amigos, que a gente identifique as causas, para que a nossa prece tenha uma reverberação maior junto a Deus, nosso Pai. E as preces pagas é uma ilusão. Eu sinto descompromissada com aquilo que me alimentaria, que me sustentaria. Rogar a Deus permite que nós tenhamos uma dilatação muito maior do pensamento, da nossa força de vontade, do que nós pensamos. Então, nós não podemos ficar iludidos com aquilo que o outro faz. Toda a prece em nós, ela deve ter um significado, acima de tudo, uma fidelidade do nosso coração. Quem ora em nossa condição espiritual, sintoniza a mente com os espíritos das esferas mais altas. E nós temos certeza que novas luzes abrilhantam os nossos caminhos. Então, nós vamos ver que essas preces que nós pagamos para aqueles que nós confiamos, não tem resultado, amigos. A prece, quando nós procuramos alguém, um amigo, e pedimos assim, ore por mim, nós estamos pedindo solidariedade, apoio, força, coragem, para que uns sustentem os outros de forma amorosa. Então, nós vamos ver que quando aqui no Evangelho Kardec coloca Deus não vende os benefícios que concede. Então, nós precisamos ver que não é possível que alguém possa ficar subordinado a esta questão que impõe em nós o pagamento da oferenda, o pagamento de uma oração. E aí nós vamos ver que nós, quando agimos dessa forma, nos falta o bom senso, nos falta a razão, porque nós precisamos entender que Deus é para nós o Pai Criador, é a perfeição absoluta. E Ele não vai, de forma alguma, fechar os olhos para as rogativas dos filhos que o procuram. Então, nós vamos ver que a justiça divina, ela sempre está a nos olhar. Então, nós vemos que até é difícil de falar, porque a gente fica pensando, né, o quanto nós somos violentados nos nossos sentimentos, porque ainda temos que pagar dízimo, pagar missas, pagar para que o outro peça a Deus por nós. Acordemos para essa verdade, amigos. Então é preciso que a gente possa observar que todos esses inconvenientes têm um interesse atrás disso. Então, toda vez que eu estou pagando alguma coisa para alguém orar, eu estou transformando aquela pessoa num profissional.
E essa pessoa, ele ora sem nenhum mínimo de caridade, de sentimento fraternal, sem reflexão, sem vibração. Então, nós sabemos que os espíritos se sentem tocados é pelo fervor de quem a eles dirigem. Qual é o nosso interesse? Quando nós pedimos a Eurípides Barçanufo que ele nos ajude, que ele nos ampare, ou Bezerra de Menezes, será que algum dia eles já falaram que nós tínhamos que pagar alguém para fazer por isso? Não, meus amigos. Nós precisamos entender que todos nós somos capazes de comunicar pela prece com estes amigos que vão nos auxiliar. Nós não podemos reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda, de forma alguma, porque nós estaremos, então, menosprezando a nossa capacidade de amar e de sentir. E Jesus, ele referia não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos, que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias. Até hoje nós estamos vivendo isso, e é preciso fugir dessas situações, porque essas situações matam a simplicidade da vida, porque eu me acho incompetente, incapaz de auxiliar o outro. Então, quando nós vamos alimentar o corpo, nós precisamos também pensar no alimento da alma. Emmanuel tem uma frase numa mensagem que Marcos traz para nós, muito interessante, que chama Escritores, e ele nos diz assim: podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideias inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejas intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Por isso, meus amigos, eu preciso ser inteligente para saber o que me convém, o que posso e o que eu necessito. Portanto, a oração é uma linguagem minha, nossa, pessoal, com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso irmão. É preciso que a gente eduque o nosso pensamento, é preciso que a gente possa compreender que a menor força que nós fazemos com a verdade, uma partícula dessa verdade nos fortalece e Deus olha para nós e nos dá força para que o nosso compromisso de testemunhar o nosso esforço, a nossa dedicação aos espíritos superiores, os desígnios de Deus, isso tudo pode significar para todos nós uma fidelidade do nosso coração. Então, quem ora com fidelidade, com desejo de estar junto com Deus, quem ora nessa condição espiritual, ele sintoniza a mente com esses espíritos das esferas mais altas. Mas nós temos a certeza que as luzes benditas destes irmãos vão nos sustentar, intuir e muitas vezes abrilhantam os nossos caminhos. Que Jesus nos abençoe. E nesta hora sublime do Evangelho, em que os nossos pensamentos estão ligados a esta pleiade de amigos que nos sustentam diariamente, nós pedimos a Jesus que estes bondosos amigos possam nos dar o passe que nós não pagamos, as nossas orações
que toca o coração de tantos amigos, que eles chegam até nós para nos auxiliar, que Eurípedes, Dr. Bezerra de Menezes, estes espíritos amigos fortaleçam os nossos propósitos, cuidem de nós, olha pela nossa saúde, mas ajude-nos a sair dos caminhos do mal, do erro e da indiferença. Fluidifica as nossas águas por caridade, esse remédio que a espiritualidade não cobra, mas o remédio que nos é dado a mãos cheias, conforme Jesus nos ensinou. Amigos queridos, reflitamos em tudo isso e que nossas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, tutelados pelo espírito de Eurípedes Barçanufo, agasalhem os seus propósitos no bem. Fiquem com Deus, hoje e sempre, que assim seja.